Bom dia, turma. A gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada, que muitos estavam com dúvida. Então, vê só, prismas e cilindros. Prismas e cilindros são objetos da geometria, objeto em 3D, né, da geometria espacial, que é usado para armazenar coisas. Então, aqui está exemplo de um prisma. Essa caixa aqui de sabonete, ela é um prisma de base retangular e ela tem uma altura, que é essa parte daqui. Então, para a gente calcular o volume, basta a gente multiplicar a área da base, que é esse retângulo, vezes a altura, certo? Então, isso aqui é um prisma. A gente tem outros exemplos de prismas. Vou mostrar agora um exemplo de um cilindro. Está aqui essa vasilha, que é um cilindro. Então, vê só, mesma coisa do prisma. Vou calcular a área da base, que é um círculo, vezes a altura, que é tudo isso daqui. Quando eu calculo o volume, eu estou calculando a capacidade desse recipiente, ou seja, desse cilindro, certo? Então vamos, aqui tem outro exemplo de outro cilindro. Observa que aqui é um círculo e aqui é a sua altura. Fazendo isso, eu tenho a capacidade desse recipiente, né? O volume. Então, como eu disse para vocês, tanto para o prisma como para o cilindro, o volume vai ser igual a área da base vezes a altura. Para o cilindro, eu tenho que o volume é igual a área da base, que é o círculo, é π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Lembrando que π a gente utiliza 3,14. Isso quando a prova ou a questão diz que é 3,14. Quando não diz, né? Quando, às vezes, para facilitar, ela exclui o 0,14 e apenas coloca o 3. E os prismas vai depender. Se for um prisma de base retangular, igual a gente viu na caixinha de sabonete, que ele é mais ou menos assim. Não. Vocês me desculpem, eu vou fazer novamente. Tem um retângulo, outro retângulo. Então eu tenho meu prisma de base retangular. Então aqui é um retângulo, então a área do retângulo a gente viu nas outras aulas que é a base vezes a altura. No caso eu não vou usar a altura aqui, eu posso substituir isso aqui como a largura vezes o comprimento, certo? Então fica, vamos chamar de L vezes C, que é a minha largura vezes comprimento. E depois eu multiplico por essa altura daqui. Aí eu encontro o volume, certo? Então, a aula consiste nisso daqui. Temos os prismas de base triangular? Temos. Então, quando eu for calcular o volume, que é a área da base, que é isso daqui, a área da base, vezes a altura, eu posso fazer como? O volume do prisma de base triangular, então um triângulo aqui, ele é igual à área da base. Como é a área do triângulo? A fórmula da área do triângulo é o seguinte: ele é a base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2 vezes, vou chamar de H, a altura do prisma. Tenho o volume
de um prisma de base triangular.